Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E é um material riquíssimo, né? Nossa, com certeza. Hoje a nossa análise profunda mergulha no caderno 20. Isso, o famoso caderno 20. Exato. O tema é um negócio que, assim, tá reescrevendo as regras do jogo. A gente vai falar sobre adjudicação compulsória extrajudicial e administração fiduciária de garantias. Nomes grandes, mas com impacto prático absurdo. Muito. Mas, olha, antes de a gente entrar na teoria pesada, vamos imaginar uma cena aqui. Uma cena que, infelizmente, é o pesadelo de muita gente no Brasil. Pois é, a clássica dor de cabeça imobiliária. Tipo isso. Imagina que uma pessoa junta dinheiro por, sei lá, 10 anos. Paga religiosamente cada parcela da sua casa própria, guarda todos os comprovantes numa pastinha, sabe? Faz tudo certinho. Isso. E aí, no dia de ir lá assinar a escritura definitiva, a pessoa descobre que a construtora simplesmente sumiu do mapa. Sumiu, faliu, né? Exato. Ou, se for um vendedor pessoa física, o cara faleceu e os herdeiros cruzam os braços e se recusam a assinar os papéis. O que acontece muito, infelizmente. Muito. E anos atrás, isso significava, no mínimo uma década de desespero nos tribunais, gastando uma fortuna com advogados, custas, perícias. E com um desgaste emocional terrível para essa família, né? Nossa, nem me fale. Então, a nossa missão hoje, com base no material do professor Lessa, é entender como o direito imobiliário desjudicializou essa dor. Isso é fundamental. Como eles transferiram esse poder de resolução para os balcões dos cartórios, sabe? Exatamente. E o impacto prático dessa mudança, sim, é monumental para o país. Nós estamos acompanhando, na verdade, uma transformação histórica. O Estado finalmente reconhece que a justiça não precisa e muitas vezes nem deve ser um monopólio exclusivo dos juízes de toga, sabe? Tirar o peso do judiciário, né? E isso, exato. O poder de pacificar esses conflitos patrimoniais está migrando com força para os cartórios de registro de imóveis. O que faz todo sentido prático. Faz. Na prática, isso eleva os nossos registradores e tabeliões à figura de verdadeiros magistrados da paz, vamos dizer assim. Magistrados da paz. Gostei do termo. Né? Eles estão ali operando na linha de frente para destravar a economia, garantindo o direito de quem agiu de boa fé e, com uma velocidade que o judiciário tradicional simplesmente não consegue acompanhar hoje em dia. Certo, vamos desempacotar isso com calma. Vamos lá. Porque a mudança estrutural é gigantesca e, claro, é cheia de detalhes que as bancas de concurso, tipo a FGV, adoram colocar como pegadinha para quem estuda. As bancas amam esse assunto. O professor Lessa foca muito nisso. Pois é. Esse alívio para o comprador que ficou sem escritura veio com a Lei 14.382 de 2022. Isso mesmo. A lei que incluiu o artigo 216b na Lei de Registros Públicos. Exato. A famosa LRP. Mas olha, eu vou ser o advogado do diabo aqui um pouquinho. Manda. Isso não cria, um atalho perigoso? Quer dizer, qualquer pessoa agora pode simplesmente bater lá na porta do cartório e dizer, olha, eu comprei, passa pro meu nome, pronto. Não, de jeito nenhum. Essa é a dúvida de ouro da nossa audiência e a resposta é um categórico não. Ufa. A via extrajudicial traz muita celeridade, sim, mas ela não abre mão do rigor técnico, sabe? Nem da segurança jurídica. Então tem toda uma blindagem. Total. O procedimento exige obrigatoriamente a presença de um advogado e a construção de um arcabouço probatório que seja, blindado. A lei cria esse remédio extrajudicial para o promitente comprador apenas se ele provar por A mais B que o contrato está integralmente quitado. E, além disso, que há uma inércia ou uma recusa injustificada do vendedor. Entendi. Não é bagunça, né? Não é. E o centro de gravidade de toda essa prova, o coração da coisa, é a indispensável ata notarial. Ah, a ata notarial. Sim, que deve ser lavrada por um tabelião de notas antes mesmo de o pedido chegar na mesa do registrador de imóveis. Ah, tá. Então, para quem nos escuta conseguir visualizar essa mecânica, é como se houvesse uma divisão de tarefas, certo? Perfeito, uma divisão clara. O tabelião de notas atesta os fatos na ata notarial, lá na frente.
E aí o registrador de imóveis atesta o direito na matrícula, na etapa seguinte. É exatamente essa a lógica. Mas é justamente nessa ata notarial que mora a maior confusão conceitual, na minha opinião. E mora mesmo. Porque, instintivamente, quando a gente fala ata notarial para adquirir imóvel no cartório, a mente de muita gente pula direto para uso capião extrajudicial, né? Uhum, é a associação imediata que as pessoas fazem. Fica parecendo que o tabelião vai lá atestar que a pessoa tem posse mansa, pacífica, que ela capina o lote todo fim de semana. Pois é. E o que é fascinante aqui é entender a natureza jurídica do Instituto, porque isso simplesmente destrói qualquer confusão. E como é que a gente destrói isso? Olha, o professor Lessa destaca isso como um alerta vermelho piscante para provas de alto nível, tipo FGV. Alerta vermelho, pessoal, prestem atenção. A adjudicação compulsória é uma aquisição de natureza derivada. Derivada, tá? Sim. Ela não é uma borracha que apaga o passado, sabe? Como é o caso da usucapião, que é originária. Ah, a usucapião zera o jogo, a adjudicação não. Exato. A adjudicação mantém o elo com o vendedor. Ela herda o histórico daquele bem e respeita o princípio da continuidade registral. Caramba, isso é uma diferença colossal. Portanto, o foco da ata notarial na adjudicação não tem absolutamente nada a ver com posse fática. Nada. Mas espera, isso significa então que o comprador, sei lá, pode nunca ter colocado os pés no terreno? Ele pode morar lá do outro lado do país e mesmo assim conseguir a adjudicação no cartório? Perfeitamente. Pode sim. Sério? Nossa. Sério. Se o fundamento da coisa é o contrato, a posse física do imóvel é irrelevante para o tabelião nesse momento. Entendi. Então, para onde o tabelião vai olhar? Ele vai focar em atestar 3 pilares documentais que são essenciais. Primeiro, a existência incontroversa do negócio jurídico. A promessa de compra e venda, no caso? Isso. Segundo, ele vai atestar a prova inequívoca do pagamento e da quitação integral daquele preço. Tipo extrato de banco, essas coisas. Exatamente. Extratos de TED, declaração de imposto de renda, recibos que sejam válidos e cruzados. Certo. E terceiro, ele atesta caracterização da mora. Ou seja, tem que comprovar que o vendedor foi formalmente notificado e se manteve inadimplente na sua obrigação de outorgar a escritura. Ele teve a chance e não assinou. Exato. Provando essas 3 coisas, a adjudicação é totalmente cabível. Isso faz todo sentido. O foco é no fluxo do dinheiro e no contrato, não se a pessoa colocou uma cadeira de balanço lá na varanda do imóvel. Muito boa analogia, é exatamente isso. Legal. Agora, vamos explorar como a lei, de fato, facilita a vida desse comprador de boa-fé. Vamos. Porque o material do professor Lessa chama a atenção por uma coisa chamada duplo cheque normativo. Sim, as dispensas estratégicas. Isso. E pelo que eu entendi, essas dispensas costumam derrubar candidatos desatentos em massa nas provas. A primeira delas seria a dispensa do registro prévio do contrato, né? Sim. E isso consagra, na via administrativa, o que já dizia a famosa súmula 239 do STJ. Aquela do contrato de gaveta. Essa mesma. É expressamente desnecessário que aquele contrato de gaveta esteja registrado previamente na matrícula do imóvel para que o comprador possa iniciar o pedido de adjudicação compulsória. Tá. E qual é a lógica por trás disso? A lógica é simples. A lei não vai punir o comprador impondo uma formalidade do passado, que muitas vezes é caríssima, só para garantir o direito material presente dele. Faz sentido. O Estado facilitando o que já é de direito da pessoa. Exato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque aí entra a segunda dispensa. A da CND. Isso. Deixa eu colocar um cenário prático bem espinhoso aqui para você. Manda. Vamos supor que a construtora que vendeu o apartamento lá no início, ela faliu. Fechou as portas e está atolada, sei lá, em dezenas de milhões de reais em dívidas com o INSS e com a Receita Federal. Infelizmente, um cenário bem comum no Brasil. Muito comum. E a gente sabe que o Estado sempre quer a sua parte primeiro, né? O leão é faminto. Com certeza. Aí a pergunta é, o comprador corre o risco de perder o imóvel porque a construtora faliu e não consegue mais emitir a certidão negativa de débitos, a famosa CND?
Essa é a grande dúvida. Por quê? Por que o governo abriria mão de usar esse imóvel para cobrar a dívida da construtora? Olha, essa é uma análise profunda de política judiciária. E seguindo brilhantemente os ensinamentos do professor Lessa, a resposta do sistema protege o elo mais fraco, Que é o comprador. que é o comprador. Ele não perde o imóvel. Maravilha. Tanto o Código Nacional de Normas do CNJ quanto a própria Lei de Registros Públicos repudiam as chamadas sanções políticas. Sanções políticas, como assim? O que é uma sanção política? É o Estado travar a vida civil de um cidadão ou travar a circulação de riquezas apenas para forçar o pagamento de um tributo por uma via transversa, sabe? Da construtora. Exato, é uma covardia. E o sistema jurídico moderno rejeita isso completamente. O foco é proteger o consumidor de boa fé. Justíssimo. Por isso, a lei traz a dispensa expressa da comprovação de regularidade fiscal e das CNDs do vendedor. Então, passa direto. Passa. A adjudicação ocorre mesmo em face de uma massa falida de uma grande construtora. Uau! O único requisito temporal importante aqui, e atenção para quem está anotando a CLV, é que fique provado que a promessa de compra e venda e a quitação integral ocorreram antes da decretação judicial da quebra. Ah, entendi. Tem que ter pago antes da falência. Isso, se ele comprou e pagou antes da construtora falir, aquele imóvel já era dele em espírito, digamos assim. O cartório só está formalizando a situação. Uma blindagem fantástica para quem fez tudo certo. O cara pagou, o imóvel é dele. Ponto. Perfeito. Mas vamos avançar um pouco na linha do tempo processual dentro do cartório. O comprador chega lá no balcão de registros, entrega a papelada toda bonitinha, e aí tem a fatídica questão do ITBI. Ah, o imposto de transmissão. O imposto. Pela lógica comum do brasileiro, a gente imaginaria que não se protocola um pedaço de papel no Brasil sem antes pagar a guia do imposto, né? Mas pelo que li do professor Lessa, não é bem assim no caso da adjudicação. De fato não é. Esse é um campo minado e uma pegadinha clássica de FGV. Então me explica como funciona. É que se quem estuda fizer uma leitura rápida, meio desatenta da lei seca, pode parecer mesmo que o ITBI deve ser recolhido logo de cara, no momento do protocolo. Seria o instinto natural. Seria. Mas o Código Nacional de Normas ajustou isso com uma inteligência muito prática. Pensa bem comigo. E se o oficial de registro analisar todos os documentos e concluir que a adjudicação não é cabível para aquele caso? Ah... O requerente já teria pago um imposto altíssimo à toa, né? E aí teria que entrar com processo, brigar na prefeitura por uma restituição que levaria anos. Nossa, verdade. Então, inverte a ordem para proteger o bolso do cidadão. Que sensato! Exatamente. O procedimento real, validado pela norma, é o seguinte. Primeiro de tudo, o oficial avalia o mérito do pedido de forma integral. Ele checa tudo primeiro. Tudo. Ele analisa a ata notarial, as provas de pagamento, as notificações da mora. Se ele deferir o mérito, ou seja, se ele bater o martelo e disser sim, você tem o direito material de adjudicar, somente após esse momento ele notifica o requerente para ir lá pagar o ITBI. Muito mais seguro. E me diz uma coisa, essa notificação não é um convite para pagar quando o cara tiver dinheiro sobrando não, né? Não mesmo. Não tem essa de pago quando der. Há um prazo fatal e extremamente exíguo fixado pela norma. De quanto tempo? Apenas 5 dias úteis. Caramba, 5 dias úteis. Isso. Se o imposto for pago certinho nesses 5 dias úteis, o registro é efetivado e a propriedade é transferida de vez. E se o cara perder esse prazo? Se não for pago dentro do prazo, o processo extrajudicial é extinto. Simples assim. Uau, piscou, perdeu. Tem que estar com o dinheiro do imposto separado já. Com certeza. Tem que ter planejamento financeiro. Falando em bloqueios e extinções, surge uma questão muito recorrente no material sobre indisponibilidade de bens. Tema super importante. Vamos imaginar aquele cenário caótico. No meio desse processo todo, o oficial puxa a matrícula do imóvel e vê que existe uma ordem de indisponibilidade ativa averbada lá. Certo. Digamos que foi um juiz do trabalho que colocou, porque o vendedor tinha dívidas trabalhistas. A dúvida é, o registrador deve simplesmente olhar para aquilo
em deferir o pedido de adjudicação na hora e mandar o comprador ir chorar no judiciário? Olha, isso levanta uma questão importante, viu? E é uma sutileza que, como diz o professor Lessa, separa os candidatos medianos dos excelentes. Adoro essas separações. Qual é a resposta? A resposta é não. Ele não indefere de cara. Não? Mas tem uma ordem de um juiz bloqueando o bem. Tem, mas a lógica correcional do CNJ preza pela facilitação e pela economia processual. O oficial vai recepcionar o pedido de adjudicação, realizar a prenotação normalmente. Que é o que garante a prioridade daquele título no tempo, né? Isso mesmo, segura a fila. Ele vai fazer as notificações, instruir o processo e analisar as provas. O procedimento extrajudicial fica engatilhado. Ele corre lá dentro do cartório. Tá. Entendi a parte de engatilhar. Mas e na hora de assinar a transferência final? Como o registrador vai passar por cima de uma ordem de um juiz? Ele não pode fazer isso. E ele não passa. É aí que entra a beleza do sistema. Lembra que a gente definiu lá no começo que essa é uma aquisição derivada? Lembro, que herda o histórico. Exato. Como ela é derivada, ela não apaga as ordens judiciais pré-existentes. A indisponibilidade atua como uma barreira intransponível, sim, mas apenas lá no momento do registro final. Ah, entendi. O cartório deixa tudo mastigado, julgado administrativamente. Aí o comprador, sabendo que está tudo 100% certo no cartório, ele vai lá até o juiz que bloqueou o bem e fala: Excelência, eu comprei e quitei este imóvel muito antes dessa sua dívida trabalhista existir. O cartório, inclusive, já deferiu o meu mérito, tá aqui a prova. Peço o levantamento da indisponibilidade. Nossa, genial. E aí, quando o juiz der a baixa... Quando o juiz der a baixa? O cartório já tem todo o processo adiantado e registra imediatamente. Não há perda de tempo voltando para o final da fila. É uma engenharia de eficiência impressionante mesmo. Agora, e se o obstáculo for o próprio vendedor teimoso? Como assim? Vamos supor que o vendedor seja notificado pelo cartório e responda assim: Olha, não vou assinar nada não porque eu me arrependi do negócio. Eu vendi muito barato 10 anos atrás e esse lote hoje vale uma fortuna. Típico. Um simples arrependimento bobo desses paralisa o feito no cartório e joga toda a briga de volta para o judiciário. De jeito nenhum. Se fosse assim, a lei inteira seria inútil, né? Qualquer um inventaria uma desculpa. Pois é. É neste momento exato que o oficial de registro exerce, de fato, seu poder ativo. Como magistrado da paz. Exatamente. Ele tem o dever normativo de rejeitar, de plano, as impugnações que sejam vazias, desprovidas de provas reais ou que sejam manifestamente protelatórias. O oficial mesmo diz: não aceito sua desculpa. Ele mesmo. E o professor Lessa reforça uma regra de ouro imbatível para as provas aqui. Em casos de loteamentos urbanos regidos lá pela Lei 6.769... 79, né? Isso, 6766 de 79. E também em incorporações imobiliárias onde o prazo de carência já expirou. Certo. Nesses casos, a irretratabilidade é imperativa por força de lei. Ou seja, qualquer cláusula de arrependimento que estivesse no contrato se torna juridicamente ineficaz após o pagamento do preço. Pagou, acabou. Pagou, acabou. O vendedor não tem o direito de se arrepender, o cartório simplesmente ignora o arrependimento dele e adjudica o bem. Fascinante. Então, a gente viu como o cartório praticamente salva a vida da pessoa física, do comprador comum que só quer a casa dele. Salvou muita gente já. Mas como essa mesma lógica de transferência de poder tirar dos juízes e mandar para os cartórios atua no topo da cadeia econômica? Ah, aí a gente muda de escala. Total. É aqui que fazemos a ponte para a segunda metade do caderno 20. Essa parte trata da revolução trazida pela Lei 14.711, lá de 2023, que é o novo marco legal das garantias. Uma lei que virou o mercado de cabeça para baixo, no bom sentido. Então, o que tudo isso significa para quem empresta dinheiro no Brasil? Para o mercado financeiro que opera créditos na casa dos bilhões de reais. Significa, na essência, a criação de instrumentos que dão muito mais segurança e fluidez para o crédito estruturado. Dinheiro precisa circular rápido. Muito rápido. A principal inovação que o edital explora, e quem nos ouve precisa grifar isso, é a introdução de uma figura até então inédita no nosso direito civil. Ela está prevista lá no artigo 853-A. Que figura é essa? O agente de garantia. Agente de garantia? Tá.
E por que o mercado financeiro precisava de um agente? Se eu sou, digamos, um mega fundo de investimento e empresto meu dinheiro para uma construtora, não é mais seguro a garantia ficar registrada diretamente no meu nome? Pense na complexidade das grandes operações. É feito por um credor só. É feito por um consórcio de 20, 30 bancos ou investidores diferentes. Nossa, é verdade. Um monte de dono do dinheiro. Imagina colocar o nome desses 30 credores na matrícula de centenas de imóveis dados em garantia. Um pesadelo burocrático. E mais, exigir a assinatura de todos os 30 para qualquer ato de execução da garantia, se a obra der errado. Isso tornaria o processo inteiro engessado. Inviável, na verdade. Totalmente. Então, o agente de garantia atua como um terceiro imparcial e altamente especializado. Ele age em seu próprio nome, mas em benefício exclusivo desses múltiplos credores. Ah, ele centraliza a burocracia. Exato. É ele quem executa a garantia, quem organiza os leilões extrajudiciais, agilizando absurdamente a retomada do capital para o fundo de investimento. É uma facilidade enorme, eu concordo. Mas isso não cria um calcanhar de Aquiles gigantesco para o sistema? Como assim? Onde você enxerga o risco? Vamos teorizar aqui. Esse agente de garantia é uma empresa, certo? Ele tem escritório, tem funcionários, paga impostos e tudo mais. Certo. Se essa empresa, do nada, quebra, se ela sofre, sei lá, um processo trabalhista massivo dos próprios funcionários, ou vai à falência... Entendi onde você quer chegar. Porque, pensa, nós estamos falando de uma empresa que agora tem dezenas de mansões, prédios e garantias bilionárias registradas no CNPJ dela. Um juiz do trabalho não penhoraria esses imóveis todos para pagar os ex-funcionários do agente de garantia? Essa provocação é perfeita. E eu digo perfeita porque é exatamente o cenário apocalíptico que a FGV adora construir nas questões hipotéticas das provas. Eu sabia. E qual é a saída mágica? A lei anteviu esse risco e, de forma cirúrgica, criou o Instituto da Segregação Patrimonial. Segregação patrimonial, tá? Isso. Os bens, os imóveis e os valores que o agente administra em nome dos credores constituem um patrimônio separado, uma bolha. Ah, entendi. Isso significa que eles são absolutamente imunes e insuscetíveis de penhora ou arresto pelas dívidas próprias do agente de garantia. Caramba, imunes mesmo. Imunes. Se a empresa do agente entrar em recuperação judicial ou falir, a massa falida não toca nenhum centavo desses bens. Eles continuam blindados, pertencendo materialmente aos credores originais. É uma parede de concreto armado separando os ativos da operação e a empresa do agente. Exatamente isso. Brilhante. E, mudando um pouco de foco, essa agilidade extrajudicial toda, de retomar a garantia direto no cartório, ela não ficou restrita apenas a tijolo e cimento, aos imóveis não, né? Ah, muito bem lembrado. Essa expansão é crucial e o professor Lessa faz um adendo vital sobre isso no material. Sim. A desjudicialização também abraçou com força a alienação fiduciária de bens móveis. Carros, essas coisas. E isso, carros, frotas de caminhões, maquinário agrícola super caro, a consolidação da propriedade em favor do credor em caso de inadimplência agora ocorre de forma extremamente rápida perante o oficial de registro de títulos e documentos. O famoso RTD. O RTD. E o prazo para a configuração da mora e notificação do devedor é muito exíguo, apenas 20 dias corridos. 20 dias é muito rápido. Demais! Isso traz um dinamismo brutal para o mercado de crédito automotivo e de financiamento de grandes maquinários no país. Tudo isso converge para uma única direção, que é desafogar o judiciário e colocar o Brasil para rodar mais rápido. Sem dúvida. Mas, isso levanta uma dúvida essencial sobre a reação dos próprios tribunais. Quer dizer, eles estão perdendo o monopólio. Como é que o Supremo Tribunal Federal enxerga essa retomada de bens de forma unilateral direto no balcão do cartório, sem que um juiz analise o caso antes? É a grande questão de constitucionalidade, né? Sim, porque, poxa, isso não fere aquele princípio sagrado do direito de acesso à justiça? Se conectarmos isso ao quadro geral da jurisprudência, a resposta é muito clara. O Supremo Tribunal Federal não só enxerga com bons olhos, como já pacificou a questão em caráter definitivo através do tema 982 de repercussão geral. Tema 9,
8.2, importante anotar. Importantíssimo. O STF bateu o martelo definindo que a execução extrajudicial da alienação fiduciária é totalmente constitucional. Totalmente. Totalmente! Eles decidiram que não há violação alguma ao princípio do devido processo legal ou a inafastabilidade da jurisdição. Nossa, e qual foi a lógica dos ministros do Supremo para justificar que tirar o juiz do começo do processo é constitucional? Eles usaram a teoria do controle diferido. Controle diferido. O que é isso? Significa que o acesso ao judiciário não precisa ser sempre prévio, não tem que ser a primeira porta que você bate. A regra no sistema extrajudicial é o controle a posteriori. Ah, entendi. Depois que a coisa acontece. Isso. Se o procedimento de consolidação lá no cartório seguir todos os ritos rigorosos da lei, ele é perfeitamente válido e encerra a questão ali mesmo. E se tiver alguma falcatrua? Aí entra o controle diferido. Se o devedor identificar alguma fraude, um vício na notificação ou uma irregularidade grosseira no leilão extrajudicial, ele tem a via judicial totalmente aberta para entrar com o processo e pedir para revisar ou anular aquele ato do cartório. Faz muito sentido. A porta do tribunal nunca esteve trancada, entende? Ela só deixou de ser a única via de entrada obrigatória para qualquer probleminha. Deixa o cartório resolver o fluxo normal e reserva os juízes para as verdadeiras anomalias, para as fraudes e exceções. Exatamente o que otimiza os recursos do Estado. Perfeito. Mas vamos para a cereja do bolo desse caderno. O que o material classifica como a guerra dos provimentos. Ah, essa parte é sensacional para quem está se preparando. Sim. O candidato que estuda por manuais de 2022 ou lê a lei desatualizada na internet vai cair bonito nessa pegadinha. Vai mesmo despencar. A grande dúvida é: quem é que pode usar essa via expressa do cartório para executar garantias de imóveis? Seriam apenas os megabancos que fazem parte do sistema de financiamento imobiliário? O SFI? Esse é o grande pulo do gato estruturado no material do professor Lessa. Tem que prestar muita atenção agora. Atenção máxima, pessoal. Com o advento do Marco das Garantias, firmou-se o entendimento legal de que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, mesmo estando fora do sistema financeiro, pode utilizar alienação fiduciária com execução no cartório. Qualquer pessoa. Qualquer uma. Na prática, um cidadão comum ou, sei lá, um empresário do varejo pode emprestar um valor considerável para alguém, pegar um imóvel em alienação fiduciária, usando apenas um instrumento particular com força de escritura pública. E ainda se beneficiar da agilidade dos bancos? Exatamente. Usar a mesma via expressa extrajudicial. Sensacional. Mas houve uma tentativa forte de barrar isso recentemente, certo? Porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entrou nessa briga tentando frear essa facilidade. Pois é, houve uma reação conservadora do sistema. O CNJ tentou intervir através do provimento 172, agora de 2024. Bem recente. Muito recente. A justificativa velada deles era um receio de riscos sistêmicos ou de que isso incentivasse a agiotagem pelo país afora. Certo. Mas, na prática, a restrição imposta por esse provimento dizia que o uso do instrumento particular com força de escritura para criar essa garantia e executar extrajudicialmente seria uma exclusividade dos entes do SFI. Ou seja, tentaram reservar essa facilidade, que é muito ágil e barata, apenas para os grandes bancos, o cidadão comum que se virasse. Exatamente isso. E como é que essa disputa de forças está agora? Porque se o candidato ler o provimento, ele vai errar a questão. Vai errar feio. E aqui está a atualização premium para as provas, que o professor Lessa frisou bem. Essa restrição imposta pelo CNJ está suspensa cautelarmente por decisões superiores. Suspensa. Suspensa. A limitação não está valendo hoje. Portanto, a regra vigente, que é aquela que as bancas, inclusive a FGV, vão exigir de quem estuda, é a da permissão ampla. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa civil, mesmo fora do SFI, pode se valer do instrumento particular para criar a garantia fiduciária e executá-la de forma extrajudicial no cartório. Cara, essa é a típica minúcia que recompensa quem tem foco no momento atual da jurisprudência.
e não num histórico ultrapassado. Com certeza. É detalhe de prova para gabaritar. Bom, a densidade de conteúdo hoje foi, assim, altíssima. Foi pesada. Foi. Então, para que a nossa audiência não perca nenhum detalhe na hora de revisar, vamos iniciar a nossa síntese final. Eu peço que você resgate os conceitos centrais para cravarmos na memória de quem nos acompanha e vai fazer essa prova. Com o maior prazer. Estruturem a revisão mental de vocês em 5 pilares fundamentais, tá? Anotando. Primeiro, a adjudicação compulsória extrajudicial tem natureza de aquisição derivada. Lembrem-se, ela herda o histórico e não apaga ônus anteriores automaticamente. Perfeito, não é igual ao uso capião. Segundo, o princípio de repúdio às sanções políticas garante a imunidade de CND. Isso permite o registro do comprador de boa-fé, independentemente da regularidade fiscal do vendedor ou da construtora falida. O Estado não faz o comprador de refém. Terceiro, a armadilha processual do ITBI. Ele só é cobrado após o deferimento do mérito pelo registrador e aí você tem um prazo fatal de 5 dias úteis para pagar. Piscou, perdeu. Quarto, no campo do crédito estruturado, a blindagem do agente de garantia. O patrimônio que ele administra é protegido pelo que chamamos de segregação patrimonial. É totalmente imune às dívidas da empresa dele. A parede de concreto separando tudo. Isso. E, por fim, o quinto pilar. O aval constitucional do STF, lá no tema 982, que referenda a desjudicialização com base na teoria do controle diferido. Olha, um mapa mental brilhante e indispensável. Ajuda muito na hora de revisar. Ajuda demais. E, para fecharmos, o material do professor Lessa traz uma reflexão que vai muito além de só ficar decorando artigos e súmulas para marcar X na prova. É sobre o papel do direito na sociedade de hoje. Sem dúvida. A doutrina e a própria sociedade vivenciam hoje o que chamamos de o ápice da justiça multiportas. Justiça multiportas? Por muito tempo, o cidadão brasileiro via o Estado juiz como a única porta possível de salvação para os seus direitos. E isso gerou um colapso de morosidade insustentável. Processos de 20 anos, né? Exato. Hoje, os registradores e tabeliães deixaram de ser meros carimbadores e arquivistas de papéis velhos. Eles são a linha de frente, a infantaria de um sistema dinâmico de pacificação patrimonial. Fantástico. E a reflexão provocativa que a gente deixa para quem escuta esta análise agora é exatamente essa. O que acontece com a confiança e a velocidade da nossa economia quando a resolução de um conflito deixa de ser um monopólio arrastado dentro de gabinetes e passa a ser decidida com muito rigor, claro, mas com extrema rapidez no balcão de um cartório? É uma mudança de paradigma. Como essa descentralização do poder redefine, na prática, o verdadeiro acesso à justiça no Brasil. No fundo, é a constatação de que a justiça entregue 10 anos depois muitas vezes já não é mais justiça. Quando o direito flui com rapidez e com segurança jurídica no âmbito extrajudicial, a vida das pessoas e a economia de fato avançam. Um encerramento para mudar a nossa perspectiva sobre o próprio sistema jurídico. Sensacional! Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENACTURB, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até lá, bons estudos a todos!